Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12 até o versículo de número 17. Vamos à leitura do texto. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Meus irmãos, nesse livro que tem por nome Apocalipse, sabemos que o Senhor está revelando a si mesmo e a sua mensagem final, triunfante para a igreja. O livro do Apocalipse, então, não é um livro de enigmas secretos, mas é um livro de revelação. E já no começo do livro, isso fica muito claro para nós, a mensagem dele fica muito clara, quando João ouve do próprio Senhor Jesus, no capítulo 1, o Senhor dizendo no versículo 7, eis que ele vem, vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. O Senhor virá em breve, virá de forma triunfante, de forma final. A segunda volta de Jesus será um evento visível a todos, não será um evento secreto, mas será um evento visível a todos, que colocará um fim na história e um recomeço para todos nós que aguardamos a bendita volta de Cristo. A volta de Cristo trará juízo e condenação para os povos ímpios, por isso diz que todos se lamentarão, mas trará também galardão, alegria eterna, vida eterna, gozo eterno para todos nós que estamos em Cristo, esperando suas benditas promessas se cumprirem em nossas vidas. Amém, queridos? E sustentados pelo poder de Cristo é que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A partir da visão gloriosa que o apóstolo João tem de Cristo, o Cristo glorificado, não mais o cordeiro mudo, mas o leão que vem para lutar, que vem glorioso, que vem em glória. Ainda no capítulo 1, João se prostra, ele cai prostrado, e o anjo o coloca de pé e diz, o Senhor o coloca de pé e diz para ele, o Senhor Jesus, escrever cartas às suas igrejas. E nós sabemos que João escreve carta
as 7 igrejas de uma região do Império Romano, chamado de província da Ásia Menor. Por que 7 igrejas? Não existiam mais igrejas além do que estas? Certamente, existiam outras igrejas além dessas. Mas por que 7 igrejas? Você vai perceber, à medida que avançamos no estudo desse livro, que Apocalipse usa por diversas vezes o número 7, para falar de plenitude, de totalidade. Já no capítulo 1, ele fala dos 7 Espíritos de Deus, se referindo ao Espírito Santo, aquele Espírito que é parte integrante de Deus, que também é Deus, que faz parte do nosso Deus, o qual adoramos. Então nós já passamos pela igreja de Éfeso, a igreja que estava na capital da Ásia Menor, Éfeso. Semana passada visitamos a igreja de Esmina, a segunda igreja para a qual o Senhor dirige uma mensagem, uma carta de maneira específica. Vimos que na igreja de Éfeso, uma igreja saudável, militante, uma igreja que trabalhava duramente, mas que se esqueceu do primeiro amor. E o Senhor então diz para aquela igreja: olha, você precisa se arrepender e voltar à prática das primeiras coisas. Na igreja de Esmina, uma igreja perseguida, nós percebemos que o Senhor não aponta nenhum defeito daquela igreja. Por que o Senhor não aponta nenhum defeito naquela igreja? Será que aquela era uma igreja perfeita? Certamente não, mas o Senhor não aponta nenhum defeito devido à imensa perseguição, a perseguição cruel que a igreja enfrentava e o momento lastimável, o momento difícil da igreja. O Senhor visita aquela igreja com uma mensagem de consolo apenas, ele não leva nenhuma exortação para aquela igreja. Estudando a igreja de Esmina, eu me lembro das palavras proféticas de Isaías, que o Senhor não quebraria o caniço amassado, nem apagaria o pavio fumegante. Irmãos, nas horas que nós estamos mais fraquinhos, mais necessitados de ajuda, o Senhor se apresenta apenas como a solução dos nossos problemas. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não lançou em rosto os erros que ele cometera. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que o pai lhe deu foi um abraço, um beijo, um anel, sandálias, vestidos, e comemorou a sua volta. E nós agora chegamos à terceira igreja do Apocalipse, terceira igreja da Ásia Menor, a igreja de Pérgamo. Sempre que nós nos referimos a uma dessas igrejas, nós precisamos conhecer pelo menos alguns aspectos de onde essas igrejas estavam inseridas e o que elas estavam vivendo no momento que o Senhor escreve essas cartas. Conhecendo esses aspectos que nós chamamos de contexto histórico e contexto literal da igreja, ou cultural também, nós vamos poder aplicar de maneira adequada os ensinos desse texto à nossa própria vida. Então o Senhor diz ao anjo da igreja, talvez se referindo ao pastor da igreja, ao bispo da igreja local, ou simplesmente à liderança daquela igreja, que leria a carta publicamente, que abriria a carta, que abriria o pergaminho onde João escreveu aquela carta e a leria publicamente na igreja. Então, a esta igreja, o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos que nesse período da história, ano 96 depois de Cristo, por volta do ano 96, a igreja estava debaixo
de uma ferrenha perseguição do Império Romano. Os mártires da igreja estavam se multiplicando a cada dia. A igreja estava derramando o seu sangue por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra que eles estavam pregando. Para não negar a fé, a igreja preferia morrer. E o Senhor se apresenta aqui como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. No momento em que a igreja de Pérgamo e as igrejas da Ásia, como bem todas as igrejas do Império Romano, enfrentavam a espada de Roma. Isso é significativo. Jesus se apresenta e diz: eu sou aquele que tem a espada afiada de dois gumes. O nosso Senhor, como nós cantamos aqui nessa noite, é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso general. Ele é quem comanda todos os exércitos, no céu e na terra, irmãos. No céu e na terra. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder para julgar, poder para salvar, poder para condenar. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E o Senhor diz no versículo de número 13, que Ele conhece essa igreja e sabe onde a igreja de Pérgamo está. E a partir daí, Ele nos dá uma informação muito importante sobre essa cidade. Esta era a cidade onde estava o trono de Satanás. Notem, irmãos, que ele não diz que é uma cidade onde Satanás passeava, nem uma cidade onde as pessoas apenas apresentavam oferendas para Satanás, como nós vemos às vezes nas encruzilhadas por aí, mas era uma cidade onde Satanás tinha o seu trono. Em outras palavras, Pérgamo era praticamente um inferno, onde o diabo estava reinando. Trono era uma palavra usada primeiramente para uma cadeira especial numa determinada casa, uma cadeira usada pelo dono da casa, pelo chefe da casa. Quem tem o trono tem a autoridade da casa, e trono fala de lugar, de casa, de moradia. Por isso o Senhor diz que Satanás habitava naquela cidade. Quando Satanás se apresentou lá no livro de Jó, ele disse que ele veio de passear pela terra, mas aqui o Senhor disse que ele não estava passeando em Pérgamo, mas ele estava morando naquela cidade. Ali ele habitava. E nós precisamos então lembrar que Satanás tem duas estratégias prediletas para enfrentar o povo de Deus. E nesse pequeno texto, nós vamos identificar essas duas estratégias. Ora, Satanás se apresenta como o dragão, feroz, voraz, destruidor, cuspindo fogo, violento. Mas ora ele se apresenta na figura da serpente, astuto, silencioso, ardiloso, capaz de seduzir com as suas palavras. Ora ele é aquela figura assustadora, ora ele é aquela figura encantadora. Nós compramos uma ideia muito equivocada a respeito do diabo, uma ideia mitológica, medieval, da figura do diabo como aquele monstro de chifres, pele vermelha, capa preta, que segura um tridente, que assusta, que se você visse na sua reta certamente sairia correndo. Mas a palavra de Deus diz que ele pode se apresentar como um anjo de luz, e ele tem a capacidade de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. E aqui na igreja de Pérgamo, nós vemos que Satanás usou as suas duas estratégias. Ele tanto enfrentou a igreja com violência, crueldade, destruição e morte, como ele
levou a igreja a um estado de corrupção doutrinária e moral, seduzindo a igreja a abraçar um comportamento mundano, réprobo, que levou Jesus a dizer a essa igreja: eu tenho algumas coisas contra você. E depois de confrontá-la, a mensagem de Jesus repete, ou remete, na verdade, à mensagem à igreja de Éfeso: arrependa-se, enquanto é tempo, arrependa-se. Então nós vamos perceber que nessa cidade, onde estava uma igreja fiel, uma igreja capaz de derramar o seu sangue, enfrentar a morte por causa de Jesus, nessa cidade também estava Satanás. A história vai nos dizer, irmãos, que Pérgamo era uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor. Pérgamo também disputava status de liderança com Éfeso. Embora a cidade de Éfeso fosse a capital, a cidade de Pérgamo era o centro político do Império Romano. O sistema de Roma governava ali. Uma cidade idólatra, uma cidade que possuía diversos templos de adoração a vários deuses gregos, romanos, pagãos, uma cidade que adorava o próprio imperador, que tinha 3 templos destinados à adoração de César, uma cidade onde Satanás estava reinando. Pérgamo ficava a cerca de 20 quilômetros do mar Egeu e a menos de 100 quilômetros de Éfeso. Pérgamo, historicamente, chegou a ser capital da Ásia Menor, e agora ela tinha a maior influência política sobre a Ásia Menor. Pérgamo ficou conhecida como a cidade do pergaminho, a cidade que criou o pergaminho para a edição de livros, para o uso da escrita. Pérgamo possuía a 2ª maior biblioteca do mundo antigo, perdendo apenas para a biblioteca de Alexandria, no Egito. Então eles trabalharam esse material que passou a ser chamado de pergaminho, derivando-se do nome de Pérgamo. A palavra Pérgamo quer dizer casado. E ouvindo o pastor Hernando Dias Lopes falando dessa carta, ele diz que a igreja de Pérgamo, ela foi seduzida e quase que se casou com o mundo. Uma igreja que perdeu um pouco da sua essência, que se corrompeu. Mas ao estudar todo o texto, irmãos, nós veremos que o vencedor não se corrompe com engano, mas se santifica na verdade. O vencedor, aquele que vai receber o galardão, ele não deixa se corromper com os enganos do mundo, com os enganos do diabo, mas ele se santifica, ele persevera na verdade e vai se tornando cada vez mais santo, a fim de participar da mesa que o Senhor tem para nós. Mas por que será que essa cidade foi chamada de o trono de Satanás? Nessa cidade, ela possuía também um altar a Zeus, o deus grego, um altar onde eram oferecidos sacrifícios humanos. E segundo Tertuliano, foi nesse altar que Antipas, a fiel testemunha de Cristo, foi sacrificado, no altar de Zeus. E alguns comentaristas vão dizer que é por causa desse altar que ela é chamada de o trono de Satanás. Porém, parece-me mais coerente concordar com aqueles que dizem que o trono de Satanás estava ali, porque dali emanavam as decisões políticas e governamentais que estavam perseguindo o povo de Deus. Nós veremos no Apocalipse, irmãos, que a Babilônia é muito mais do que um lugar,
que a cidade de Satanás, o trono dele, o lugar onde ele habita, é muito mais do que um lugar geográfico, diz respeito a um sistema corrupto, corrompido, de engano, de cegueira, de trevas, de paganismo, de idolatria e principalmente carregado de imoralidade sexual. Quando o Senhor intervém na história e destrói Sodoma e Gomorra, destruiu aquelas cidades por causa do seu alto nível de depravação moral. E Pérgamo, a imoralidade naquela cidade era tão grande, que dentro da igreja, alguns já estavam aceitando isso não apenas como uma prática, como algo corriqueiro, mas eles já estavam aceitando a imoralidade como uma doutrina, como um ensino, como algo que não fazia muita diferença, ser ou não ser, ser puro ou ser impuro, ser cristão ou ser mundano. Eles já não estavam mais lidando com isso com muita diferença. Tertuliano, ao escrever sobre Antipas, disse que ele se negou a adorar o imperador romano e a sacrificar a ele, e por causa disso, os homens daquela cidade condenaram a morte no altar de Zeus. Além da adoração a Zeus, há diversos outros deuses, gregos e romanos, ao próprio imperador. Na cidade de Pérgamo, existia também a adoração a Esculápio, e existia lá um centro de tratamento de doença chamada de Asclepion, e nesse local, os sacerdotes de Esculápio, que era o deus serpente, cujas curas às enfermidades eram atribuídas a ele, a influência desse deus Esculápio é tão grande que até hoje, o símbolo que os nossos médicos usam no jaleco e na medicina em geral, é uma serpente. E lá em Pérgamo existia esse local chamado Asclepion, onde as pessoas do mundo inteiro convergiam para tratamentos de saúde. E eles, ao entrarem nesse local, que era uma espécie de hospital e spa, onde a pessoa poderia receber um simples banho de lama, como até mesmo cirurgias de grande porte. E ao entrar nesse local escuro, cheio de trevas, de idolatria, as pessoas eram submetidas a um tratamento sombrio, eram dopadas, e elas passavam a noite dopadas, e durante a noite os sacerdotes soltavam sobre elas serpentes, e as serpentes ficavam passando por cima daqueles corpos adormecidos ali, entorpecidos, e eles tinham alucinações e sonhos, e na manhã seguinte, eles se assentavam com um dos sacerdotes, e contavam os seus sonhos, e diziam o que viam, e a partir daí faziam oferendas, e recebiam sinais, e alguns eram curados, e atribuíam a cura ao deus serpente. E quando alguma dessas pessoas começaram a dizer abertamente: olha, nós sonhamos com demônios que nos diziam que as orações de Antipas nos impedem de trabalhar aqui em Pérgamo. E os demônios começaram a dizer para os moradores daquela cidade: façam alguma coisa contra Antipas. Por causa disso, eles condenaram Antipas no ano 92, e tinha lá no altar de Zeus um touro de bronze, onde a vítima era colocada amarrada de tal maneira que a cabeça da vítima ficasse na direção da cabeça daquele touro de bronze, e por baixo dele um altar alto, irmãos, bem alto, e as pessoas assistiam aquilo tudo de baixo,
era acendida uma fogueira, e aquela estátua de bronze começava a pegar fogo e ficar vermelha por causa de aquecer demais, e na boca do touro existia um orifício, e à medida que a vítima ali dentro era queimada, assada viva, sufocada e assada viva, os seus gemidos, para os adoradores de Zeus, a sensação era que aquele touro tinha ganhado vida. Mas segundo o Tertuliano, enquanto Antipas entregava sua vida por Cristo, e o fogo o queimava, e ele assava dentro daquele touro de bronze, a igreja, as pessoas que estavam à volta, ouviam as suas orações em favor da igreja. Essa foi a fiel testemunha de Cristo, sacrificada na cidade de Pérgamo, no ano 92. Alguns vão dizer que o nome Antipas não era um nome de batismo, mas uma espécie de pseudônimo para alguém que, em virtude das suas habilidades oratórias, era contra todos os outros que pregavam idolatria. Antipas era uma voz contrária. Numa cidade em que todos adoravam Satanás, ele se levantou como bispo daquela igreja, como pastor daquela igreja, para dizer: Jesus Cristo é o único Senhor, só Ele deve ser adorado, vocês devem se render a Cristo. Por isso ele era chamado de Antipas, aquele que é contrário a todos. E é nessa cidade que o Senhor encontra uma igreja fiel, uma igreja militante, uma igreja que não teme a morte, uma igreja que é capaz de enfrentar a espada de Roma, que é capaz de enfrentar os demônios que dominam aquela cidade. Mas Satanás, irmãos, tem os seus ardis, e nós não ignoramos. Assim como aconteceu em Pérgamo, acontece muito ainda nos nossos dias. Crentes que não negam a fé, crentes que enfrentam os falsos profetas, que assumem a boa ortodoxia, a boa doutrina, a teologia bíblica, que são capazes de morrer por Cristo, que não se misturam com aqueles que pregam ensinos falsos, mas ao mesmo tempo são fracos e facilmente seduzidos a pecados morais. Não é à toa que nós temos ouvido à torta e à direita que muitos pastores e crentes no nosso país têm sucumbido às tentações morais, aos pecados da imoralidade sexual. Uma das figuras que é tida como maligna em nosso país, a figura da pombagira, talvez ela represente melhor o diabo aqui no Brasil do que essa figura de um bicho cuspindo fogo. Porque embora essa figura pagã da pombagira seja uma figura demoníaca, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver a figura da pombagira, a imagem de uma mulher sensual, bonita, com os seios de fora. Satanás tem se apresentado assim para a igreja, não como um bicho que vai devorar, mas como alguém capaz de enganar, de seduzir, de corromper corações que anteriormente eram dedicados a Cristo, a sua causa, a santificação, mas que agora estão se entregando à lascívia, a práticas de imoralidade, a coisas terríveis que a palavra de Deus condena. Práticas desse nível se tornam cada vez mais presentes. Eu não vou falar comum, mas presente. Foi-se o tempo, irmãos, foi-se o tempo em que na nossa sociedade e na igreja também, os pais tinham aquele cuidado protetor sobre suas crianças, jovens e adolescentes, preservando a sua inocência, a sua pureza, guardando-os das práticas de imoralidade.
Algumas pesquisas têm apontado que os hábitos imorais mundanos estão tão presentes dentro da igreja como estão no mundo. Não é difícil você conhecer alguém, alguma jovem que engravidou solteira, sendo membro de igreja. Não é difícil você conhecer algum jovem que, antes do casamento, já se aventura a práticas perniciosas, proibidas, que certamente levarão ele a uma vida nas mãos do diabo, a uma vida que Deus reprova. E aqui nós vemos o Senhor então se dirigindo a essa igreja, com elogios primeiramente. Eu aprendo uma coisa aqui, quero destacar isso para os irmãos. O Senhor, sempre que olha para a igreja, aqui em Apocalipse, quase sempre, Ele encontra virtudes na igreja. Apenas na igreja de Laodiceia, Ele não faz nenhum elogio. Nas outras 6 igrejas, Ele encontra motivos para elogiar a igreja. Embora a igreja de Pérgamo estivesse se corrompendo com práticas detestáveis, com teologia ruim, com doutrinas ruins, o Senhor via coisas boas naquela igreja. Isso serve para nos lembrar, irmãos, que o Senhor nos ama incondicionalmente. Ainda que haja erros e pecados em nossa vida, o Senhor olha para nós com bons olhos, não com olhos complacentes, do tipo, olha, fique desse jeito, não é isso. Mas antes de colocar o dedo na ferida e apontar o problema, o Senhor coloca o dedo no coração e diz: filho, eu te amo, eu sei quem você é, eu sei a luta que você enfrenta, eu sei que você habita onde Satanás habita, eu sei que você enfrenta a morte, os demônios, o próprio diabo. Irmãos, sabe aquela dor que você diz assim: pastor, só eu sei? Você está enganado. Deus conhece. Deus conhece as suas aflições mais profundas. Deus conhece as suas frustrações mais pessoais. A sua dor, o Senhor conhece. E muitas vezes o crente, a igreja, está fraquejando, está se corrompendo, está tropeçando, porque Satanás está investindo pesado contra a vida dele. É uma guerra, irmãos, que nem sempre nós nos apercebemos dela, mas ela é real, ela existe. Satanás certamente acompanhou alguns de vocês até a igreja, e certamente ele vai acompanhá-los de volta para casa. E quando o diabo não consegue nos vencer pelo medo, pela força, pelos problemas que nos afligem, ele muda de estratégia. E ele vai tentar vencer você pelo engano, pelo falso ensino, pelo pseudo-evangelho. Ele vai tentar persuadir a sua mente, dizendo que aquilo que é errado é certo, tornando a igreja tolerante com as coisas desse mundo. E essa é uma estratégia que o diabo usa aqui no Brasil. Nós não somos uma igreja perseguida como a igreja da Janela 1040, como as igrejas orientais, mas nós somos uma igreja perseguida moralmente. Muitos de nós sairão daqui nessa noite e terão de enfrentar Satanás na sala da sua casa, desfilando na televisão, se apresentando como uma figura inofensiva, sedutora, atraente. Mas não se engane, a missão do diabo não é te fazer feliz. A missão do diabo é somente matar, roubar e destruir. A boa notícia
pastor Daniel citou esse versículo hoje aqui pela manhã, 1 João 3,8, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o que nós encontramos em Pérgamo? Uma igreja forte, militante, capaz de enfrentar a morte, mas uma igreja que também estava se corrompendo com falsos ensinos. E ela tolerava lá duas doutrinas. Se vocês observarem o que Jesus disse à igreja de Éfeso, depois de dizer, eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, o Senhor elogiou Éfeso mais uma vez, dizendo, mas vocês não toleram o comportamento dos nicolaítas. E eu já disse para vocês que comportamento era esse. Era aquele comportamento permissivo, aquele comportamento do nada a ver. Os nicolaítas, é possível que fossem seguidores do diácono Nicolau de Atos 6, um homem que havia se convertido ao judaísmo, oriundo de Antioquia, mas que provavelmente, a gente não afirma, mas os historiadores apontam essa hipótese, ele havia se desviado da verdade e aceitado na sua vida práticas imorais. Então talvez Nicolau tenha difundido doutrinas hereges, ensinando ao povo que eles podiam viver o melhor de Deus e o melhor do mundo. Eles poderiam participar da ceia do Senhor e da ceia ou da mesa do demônio, dos demônios. E existiam duas doutrinas lá, a doutrina dos nicolaítas, que agora já não era mais um comportamento, mas era uma doutrina. Já estava documentado, já estava sendo ensinado como algo que poderia ser passado de pai para filho, pregado no púlpito da igreja. Não, os tempos mudaram. Nós devemos amar mais, nós devemos aceitar mais as coisas. Não podemos ser tão duros com o comportamento. E qual o problema? Alguns que ainda caminham na verdade estão baixando a guarda, baixando os muros de proteção e aceitando ensinos tão deturpados como se fossem verdade. Os liberais dizem que você não deve ser tão doutrinário porque a doutrina divide, mas o amor une. Irmãos, o amor sem a verdade não é amor, é falsidade, é hipocrisia, é carnal, é diabólico. O Senhor vai dizer a uma das igrejas que Ele está disciplinando aqui no Apocalipse, eu disciplino aquele a quem amo, eu corrijo aquele a quem amo. E o Senhor está se dirigindo a essa igreja que Ele ama, que Ele tem em suas mãos, corrigindo os seus fracassos, os seus problemas, porque Ele ama esta igreja. E outra doutrina que esses irmãos estavam aceitando como verdadeira, era a doutrina de Balaão. E Balaão, às vezes ele é até uma figura um pouco enigmática nas Escrituras, porque ele se apresenta como profeta de Deus, como aquele que fala com o Deus Altíssimo, mas na verdade Balaão era um macumbeiro, irmãos, um homem pagão, que estava em busca de dinheiro. Ele mercandejava a fé das pessoas, era um falso profeta. E qual era o ensino de Balaão? Vocês se lembram da história? Quando o rei Balaque chama Balaão para o rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel, Balaão vai com ele, ergue lá o altar e diversas vezes ele vem profetizar, e toda vez que ele vai profetizar maldições, o que Deus faz? Deus transforma a maldição em bênção, a ponto de Balaão dizer para Balaque, não adianta, você não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, contra o povo de Deus não vale macumba.
encantamento, feitiço. Essas coisas não funcionam contra nós. Pode colocar seu nome na boca do sapo, enterrar no cemitério, matar galinha na encruzilhada, escrever seu nome lá dentro, o meu, da igreja. Pode orar de cabeça para baixo, pode jejuar para Satanás. Contra o povo de Deus não vale encantamento, irmãos. Glória a Deus. Estamos protegidos, amém? Mas Balaque arrumou um jeito. Balaão ensinou alguma coisa para ele. Entregou a gente. E já que não vale encantamento, como é que o diabo pode destruir um crente? Como é que o diabo pode acabar com você? E sabe o que Balaão ensinou para Balaque? Olha só, encantar não dá, macumba não funciona, mas se esse povo desobedecer a palavra, comer coisas que não podem comer e praticar imoralidade sexual, você ganha. E aí você vira a página de Números, você vê isso acontecendo. As meninas moabitas invadiram o arraial de Israel, dançando. E os rapazes de Israel começaram a sair com as moças de Moabe e a praticar imoralidade sexual. Começaram a casar em casamento que Deus diz não case. E você que é solteiro, escreva isso no seu coração. O dia que você casar com um ímpio, não chame Deus para o seu casamento, porque Deus não vai com você. Deus não aceita essas alianças. Que comunhão tem as trevas com a luz? Então o povo começou a se corromper, e Balaão ensinou isso a Balaque. E agora, no ano 96 depois de Cristo, tantos anos depois, milhares de anos depois, o que essa igreja estava ensinando? Que podia viver com o mundo de mãos dadas, que podia praticar imoralidade sexual, que os costumes haviam mudado, que isso não tinha nada a ver. E Paulo já havia alertado a igreja em 2 Timóteo 2,17, que o ensino dessas pessoas alastra-se como câncer. Irmãos, ensinar a verdade é duro, pregar uma teologia saudável é difícil, mas falar aquilo que o povo quer ouvir, sabe por que é fácil? Porque você vai ter a ajuda dos demônios, ter a ajuda do diabo, para ensinar aquilo que é falso. Vamos tirar uma lição aqui. Não podemos deixar o engano corromper a nossa fé. Seguir a paz com todos, mas o que, irmãos? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Deus. Essa história de crente Raimundo só serve para rimar. Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Esse crente de Pérgamo está corrompido. Só tem uma mensagem que ele precisa ouvir nessa noite. E essa mensagem é para mim e é para você também, irmão. Sabe por quê? Porque os enganos de Satanás vêm para nós também. Porque eu vou lutar contra o diabo amanhã, hoje à noite, terça-feira. Porque você vai lutar, porque nós somos pecadores. Além do sistema babilônico, diabólico, onde Satanás reina, nós temos o pecado latente dentro de nós. Eu tenho a semente da serpente no meu coração, e você também tem. Então a nossa luta vai ser dura, vai ser pesada, e vez e outra, irmãos, o que acontece conosco? Vez e outra, nós caímos, nós pecamos, vez e outra, nós somos enganados, nós comemos o fruto proibido, nós olhamos as coisas impuras, nós tocamos as coisas impuras,
E é para nós que o Senhor se dirige e diz o que, irmãos? Arrependa-se. Arrependa-se. Essa mensagem de arrependimento não é uma mensagem apenas para quem está distante da casa do Pai. Ela é uma mensagem também para quem está dentro da casa do Pai. A doutrina do arrependimento deve ser praticada por nós todos os dias. Pastor, tem certeza? Sim. Deixa eu te dar uma prova disso. Você se alimenta todos os dias? Sim ou não? Então, na oração do Pai Nosso, nós pedimos o que a Deus? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Amém? E na mesma oração, o que Jesus nos ensinou a pedir a Deus? Perdoa os nossos pecados. Não cultive uma ideia errada de que você não peca. Eu já passei dessa idade, pastor. Nós pecamos de muitas maneiras. De muitas maneiras. O crente enfrenta tentações todos os dias. Todos os dias. O que nós não podemos aceitar é que isso é uma coisa normal, que a gente pode ficar à vontade nisso. Nós precisamos lutar contra o pecado todos os dias e sempre nos arrepender do pecado. O Senhor disse para essa igreja: se você não se arrepender, eu virei e pelejarei contra vocês que estão no pecado com a espada da minha boca. O que isso significa? Que o Senhor julgará aqueles que estão dentro da igreja, mas que querem viver como o mundo, da mesma forma que Ele julgará o mundo. Não pense que você vai ser salvo porque você tem um nome no hall de membros da igreja. A maior ou uma das maiores evidências de salvação é santificação. E a santificação é uma disciplina que precisa ser constante em nossas vidas. Cada vez mais santo, mais humilde, irmãos, mais manso, mais amável com as pessoas, mais compassivo com aqueles que tropeçam e caem, mais benigno no nosso dia a dia. Aquele que é santo não é aquele que se isola de tudo e de todos, é aquele que está longe do pecado, mas está perto do pecador, pronto para levantá-lo quando ele cair, e para te dizer: arrependa-se, volte para o Senhor. Ele é bom, Ele é perdoador, Ele tem uma recompensa para o vencedor. E essa carta termina da seguinte maneira, o refrão que se repete em todas as outras cartas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Satanás tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Tem pessoas que vão ouvir, como diz 2 Timóteo 3, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Mas se Deus abriu os seus ouvidos, e você tem ouvido a verdade, ouça o que o Espírito diz. E o que o Espírito diz aqui? Ele diz: arrependa-se. E ele diz para aquele que se arrepender, o vencedor, que se mantém fiel, que persevera na santificação, que luta contra o pecado, que volta para o Senhor, que quebranta o seu coração, este comerá do maná escondido. O maná era aquele alimento milagroso que caiu no deserto durante 40 anos
E é interessante, irmãos, que o maná saciava a fome, trazia todos os nutrientes para a vida, trazia a força necessária. O maná não era uma palha, ele era um alimento completo. E o que isso nos diz? Que aqueles que estão em Cristo, que se arrependem, que comem do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, estão plenamente satisfeitos. Não passamos fome, não temos necessidade de nada, estamos contentes e satisfeitos com o nosso Senhor Jesus, e nós comeremos do maná escondido. Mas o Senhor faz duas promessas aqui, não apenas o maná escondido, mas o Senhor também dará para esse vencedor uma pedrinha branca. E para aqueles que acham que é só ler a Bíblia que você entende, aqui a gente cai do cavalo. Porque que negócio é esse de pedrinha branca? Que sentido isso faz para a gente? Ele não diz nem que a pedra é preciosa, ele só diz que é uma pedrinha branca. E aí a gente precisa das ferramentas hermenêuticas, pastorais, amém, queridos? Para a gente entender o texto. E o que é a pedrinha branca? Ela tem alguns simbolismos, e eu vou terminar aqui. A pedrinha era usada como um símbolo de proteção, como algumas pessoas usam o crucifixo, o amuleto, a ferradura. A pedrinha, naquele contexto, era algo que falava sobre um material, um elemento sagrado, que falava de proteção. Mas o Senhor fala mais a respeito dessa pedrinha, porque existem outras implicações. Uma aplicação mais contundente para nós. Nos tribunais, existiam no julgamento das pessoas duas pedrinhas, uma branca e uma preta. Então o réu, quando era julgado, ele recebia uma das duas, e se ele recebesse a pedrinha preta, ele seria condenado. Mas quando ele pegava a pedrinha, que via que ela era branca, ele sabia que os jurados tinham dito para ele: você está absolvido. Talvez este seja um bom sentido para a pedrinha branca que Jesus vai nos dar no céu, porque Romanos 8 diz que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nessa pedrinha branca está escrito um novo nome. E por que isso é interessante para nós, irmãos? Porque o dia que nós partirmos dessa terra para encontrar com o Senhor, talvez no momento do nosso velório, do culto fúnebre, ou daquela reunião familiar, talvez naquele dado momento, as pessoas vão somente tecer elogios. Mas nós sabemos que hoje, ou daqui a 10 anos, ou no final da nossa vida, não importa se você hoje tem 10 anos, ou 80, mas nós sabemos que o nosso nome, o meu nome, Heber, não é um nome limpo, irmãos. É um nome que já sujou muitas vezes. Deus sabe das nossas falhas, e no nome que eu carrego, há muitos pecados, muitos pecados, muitos pecados. Mas quando nós chegarmos no céu, receberemos uma pedrinha branca, com um novo nome. Ninguém vai conhecer esse nome, só você. E essa pedrinha vai dizer: você é santo, 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 como o Senhor é santo. Stênio Marcius tem uma música que se chama Sonhos, uma música que é uma poesia, é linda a música,
E ele disse que ele sonhou que chegava no céu, e aquele portão lindo, aquela coisa linda lá no céu, e um anjo veio falar com ele, e ele disse para o anjo: abre o livro aí, veja se meu nome está escrito no livro, porque diz Apocalipse, se o seu nome não estiver escrito no livro, para onde você vai? Para o lago de fogo. E Estênio Márcio disse que chegou lá no céu e veja se o meu nome está escrito aí. E aí o anjo procurou, falou: não está escrito aqui, mas procure direito, procure em outros livros. E procurou até que encontrou o nome dele e disse: você é esse camarada aqui mesmo? E começou a mostrar vários pecados que ele havia cometido e disse: você fez isso tudo? Ele disse: sou eu fiz. Mas olha aí, no final de tudo, você reconhece essa letra? E o anjo olhou, sorriu, e no final de tudo estava escrito: perdoado. Nós chegaremos lá porque fomos perdoados.